Salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês o melhor conteúdo para vocês fazerem o diagnóstico com precisão e terem resultados desde a primeira sessão, aprendendo a tratar a raiz do problema, que são as causas emocionais. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico incrível, né, a respeito de síndrome do pânico, depressão e ansiedade. Não sei se vocês já perceberam a quantidade de casos emocionais que estão chegando aqui para a discussão desse Café com Acupuntura, né? Não só aqui, mas também em todos os nossos âmbitos, né? De ambulatório, de consultório, nos atendimentos, né? Muita alteração emocional. E é por isso, então, né, que eu estou fazendo o laboratório de acupuntura na inteligência emocional. Tá? No laboratório eu estou mostrando o passo a passo de como você vai fazer definitivamente o tratamento desses pacientes para ter o melhor resultado possível. Tá? Então, ontem, né, foi a nossa primeira aula e se você não assistiu, eu recomendo que você assista o quanto antes que ela saia do ar. Tá? Antes que ela saia do ar. Não perca essa aula porque foi incrível, tá? Foi bem interessante mesmo. Quem aí assistiu a aula de ontem? Manda mensagem aqui. Fala se assistiu, se gostou, se não gostou. Ansiedade. Fixando aqui pra gente começar. Pânico e depressão. Geralmente essas emoções, em casos mais graves, né, elas andam juntos, né? Então, olha só, esse paciente já tem todo esse quadro aqui associado. Vamos lá? Vamos começar, então? Olha que incrível, né? Então, quem ainda não assistiu, a primeira aula do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional tem que assistir. Ela é determinante para que vocês entendam a aula de amanhã e a aula de quinta-feira, onde eu vou passar na prática como vocês vão começar a fazer o tratamento desses pacientes. Beleza? Vamos lá, então? Hoje o nosso caso clínico é um caso clínico de uma paciente de 43 anos de idade, do sexo feminino, tá? 43 anos de idade, sexo feminino, tá? E é uma paciente, então, que vem apresentando pânico, ansiedade e depressão. Inclusive, toma medicações, né? Há 10 anos. 10 anos tomando medicações para essas alterações emocionais, tá? Dorme bem, olha só, essa aqui é uma fala importante. Ela fala que dorme bem, mas que tem sono durante o dia. Olha só, interessantíssima essa fala, porque a sonolência diurna é uma das questões que nós avaliamos para entender se a qualidade do sono está bem. Então, a paciente fala que dorme bem. Beleza, dormir bem pode ser uma boa quantidade de sono, mas possivelmente a qualidade do sono dela não está compatível. Tá? Então precisamos estar atentos a esse detalhe, porque isso muda o nosso jogo aqui na acupuntura. Porque o sono, ele é imprescindível para a limpeza energética e emocional. E olha, uma paciente que tem 10 anos tomando medicações para depressão, com ansiedade e com pânico, é uma paciente que tem uma alteração emocional grande. Então, isso aqui vai mudar todo o passo a passo, né, para o nosso tratamento. Tá? Isso aqui é incrível, tá? É uma paciente que também conta com o intestino totalmente desregulado, tem mais ou menos 2 meses, tá? Que o intestino desregulou, tá? Fez uma cirurgia de cálculo renal, o cálculo estava na uretra, tá? Cálculo renal, o cálculo estava na uretra. É uma paciente que muito mal, muitos processados, alimenta muito mal. Olha só que interessante, né? Olha só que interessante.
Sedentária, olha que sedentária, tá? Não gosta, né, de procurar os outros, de depender dos outros, né? Então é fechada. Isso. Travou aí um pouquinho, mas voltou. Me confirma aí. Me confirma aí se voltou, se tá tudo certo. Deu uma travadinha, né? Eu estou com um probleminha na minha internet que todos os dias, às 8 horas da manhã e 7 minutos, ela trava. Incrível, né? Não sei como que a gente vai fazer para resolver isso, né? Mas quem aí acompanha o Café com Acupuntura todos os dias, sabe que todos os dias, às 8 horas e 7 minutos, impreterivelmente nesse horário, ela trava. É incrível, né? Então, é uma paciente que se fecha, não se abre às emoções, né? É uma paciente que tem dor lombar. Olha as emoções já trazendo dores físicas, né? Já trazendo dores físicas. E essa dor lombar dela vem desde 2019. E interessante, ela retirou os sisos, né? Os sisos estavam inclusos, né? E ela retirou o siso em 2015. E de lá pra cá, desde essa cirurgia, ela sente muita cefaleia. Olha só que interessante como esse caso vai se desenhando, né? Olha só que interessante. Então vamos lá para os 5 movimentos, né? Fogo, terra, metal, água e madeira. Vamos fazer essa introdução aqui, né? Nos 5 movimentos, para a gente começar a entender de padrões de desequilíbrios, e aí nós vamos confirmar lá com o diagnóstico de língua, né? Então, é uma paciente que apresenta pânico, né? Ansiedade e depressão. Ansiedade, pânico e depressão. Esse é o mix emocional que a paciente está sentindo nesse momento. Tá? Mas ela também tem uma qualidade do sono não tão boa, que ela sente sonolência diurna. Tá? O intestino está desregulado. Ela vem apresentando cálculo renal. O cálculo é alteração de forma. Alteração de forma lá nos rins. Lá nos rins. Né? Então, o cálculo renal é a terra interferindo na água. Tá? É uma paciente que tem uma alimentação muito ruim, né? Bebe muita coca, muito café, né? É sedentária. O sedentarismo aqui interfere na baixa qualidade, né? Baixa captação de energia yang-chi, né? É uma paciente muito fechada. Pacientes fechados, né? São muito rígidos, são muito frios, né? E isso vem do metal também, tá? Tem uma dor lombar, né, desde 2019, e depois que retirou o siso em 2015 vem apresentando o quadro de cefaleia. Olha que interessante. Nós temos então um quadro de uma paciente com alterações emocionais, e essas alterações emocionais interferindo diretamente no quadro físico dela. Tá? Então, se nós pararmos aqui para analisar, né, o pânico consome a energia ancestral, a ansiedade aumenta o excesso de energia yang, que acaba consumindo também a água, a depressão, né, se fecha e gera uma deficiência da energia yang, que também gera um desequilíbrio na água, né? E esses desequilíbrios aqui começam a interferir diretamente onde? Diretamente na dor lombar dessa paciente. E aí, esse excesso de ansiedade prejudica a alimentação da paciente. Se prejudica a alimentação da paciente, ela começa a comer alimentos mais densos, mais gordurosos, e isso leva, né, a um acúmulo de umidade, mucosidade e fleuma, que altera a forma, que gera o cálculo. O cálculo onde? Onde está mais desequilibrado, que é lá na água. Então, cálculo renal. Fez cirurgia recentemente para tirar um cálculo no ureter, tá?
E aí já tem, né, o fogo consumindo a madeira e gerando a cefaleia. A água não nutre a madeira, gerando a cefaleia. Então, além da ansiedade, do pânico e da depressão, nós podemos até falar que a terra interferindo aqui na madeira pode começar a gerar um estado de frustração, de raiva, de mágoa e de rancor. Pensa uma pessoa que ela se sente insegura o tempo inteiro, que gera pânico. Uma pessoa ansiosa, né? Esse mix de emoção gerando ansiedade. E, claro, se você tem insegurança, se você tem síndrome do pânico, se você tem crise de ansiedade, você vai querer socializar? Não, você vai ficar mais reclusa. Então vem também a depressão associada. E aí, né, a pessoa olha para a vida dela e não tem uma clareza mental para entender todo esse processo, porque ainda não trouxe para a consciência, não trouxe a racionalização. Então a pessoa começa a gerar um nível de frustração. Nossa, tem muitas pessoas conseguindo viver a vida delas e eu aprisionada aqui nessas emoções. Vocês fazem sentido isso para vocês? Então, quando isso chega no nível desse, nós precisamos entregar para essa paciente um nível de tratamento que vai gerar, né, um estímulo no sistema nervoso central, em especial melhorando a conectividade do neocórtex com o sistema límbico, para trazer essas emoções para racionalização, para conscientização, para trazer um autoconhecimento, para trazer um autocontrole das emoções e isso então promover a inteligência emocional. Para que esse nível de desequilíbrio emocional não gere mais desequilíbrios energéticos e não gere desequilíbrios físicos. Ainda mais, né, para que essa racionalização e essa conscientização das emoções comece a gerar um reequilíbrio físico e um reequilíbrio energético, para que ela possa ter um reequilíbrio emocional. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem perceber isso? Porque isso foi a grande virada de chave dentro da medicina chinesa, né? E é por isso que eu estou explicando com mais detalhes toda essa metodologia dentro do laboratório de acupuntura na inteligência emocional. Se você ainda não assistiu a primeira aula, vai lá, corre, assista, me mande um direct, eu te mando o link da aula, mas para quem fez a inscrição está no e-mail e nos grupos de WhatsApp. Assista essa aula, porque ela vai transformar a sua vida como um profissional de acupuntura. Para você deixar de ser apenas um colocador de agulha e ser um profissional que saiba olhar o seu paciente com um olhar integrativo. Show? Então vamos lá. Vou trazer a foto da língua da paciente aqui para nós fazermos a avaliação. E aí? Vamos fazer aquela avaliação, aquele diagnóstico com precisão em 4 passos? Primeiro fator que nós vamos avaliar, essa língua apresenta saburra? Sim ou não? Primeiro fator que nós avaliamos na língua, se ela tem saburra. Se a saburra está presente ou ausente, se ela está presente, ela é amarela ou branca? E aí, tem saburra ou não tem saburra? Saburra. Com saburra ou sem saburra? Sim, parece ter uma saburra fina e esbranquiçada, né? Branca e fina, perfeito. Uma saburra branca e fina. Quase ausente, né? Mas ela tem sim uma saburrinha branca, que recobre ali o corpo da língua com a característica branca. Certo? O segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua é a cor dela. E aí? É uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Como que vocês veem a coloração dessa língua? Ela está mais para vermelha, mais para pálida ou mais para arroxeada? É uma língua mais vermelha, né? É uma língua mais vermelha. E interessante que se nós pararmos para analisar essa língua, nós
temos a impressão que ela está começando a ficar arroxeada. Então olha que aqui nós conseguimos ver basicamente 3 cores em especial. Se nós avaliarmos diretamente a língua, ela é uma língua vermelha, tende a estar indo para o arroxeado, mas se você avaliar na lateral direita da paciente, onde está pegando mais luminosidade, ela é pálida. Então olha só que interessante, porque ela é uma língua vermelha, pálida nas laterais e parece estar indo para o arroxeado. Faz sentido isso para vocês? Conseguiram visualizar isso? Essas petequias mais sobressaídas aí, elas estão mais recobertas com a saburra branca, por isso que elas dão a impressão de ser mais esbranquiçadas, tá? O terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua são as alterações de forma. E aí, essa língua, ela apresenta fissura? Ela apresenta edemaciada, volumosa, marcas de dentições? O que essa língua apresenta de alteração de forma? Tem fissura? Está edemaciada, volumosa? Tem marcas de dentições? Está desviada? Sim, né? É uma língua extremamente edemaciada. Edemaciada. Perfeito. E ela parece desviada. Ela parece desviada. Sim ou não? Parece desviada. Show, desviada. Tá? E aí, né, o último fator que nós vamos avaliar, aparentemente ela parece não ter fissuras, né? É mais uma microvilosidades, né? Aparentemente eu não colocaria fissura, tá? E o último fator que nós vamos avaliar, se é uma língua seca ou mais úmida. E aí, é uma língua mais seca ou mais úmida? Tem brilho de líquidos orgânicos nela? Tem líquidos orgânicos acumulando nessa língua? Sim ou não? Ou ela é mais seca? Consegue ver brilho de salivação nela? Mais úmida, né? Perfeito. Uma língua mais úmida. Show de bola. Agora, nós vamos traduzir isso para os padrões de desequilíbrios. Vamos juntos? Olha só, se ela tem uma saburra branca, ela tem um frio interno. Se ela está vermelha, ela tem calor. Se ela está pálida nas laterais, ela tem uma deficiência de sangue, que não está chegando principalmente ali nas laterais. Tá? Se ela está arroxeada, ela também tem uma estagnação de sangue. Se ela está edemaciada, ela tem uma estagnação de energia. Então tem estagnação de Ti e de energia e de sangue. Se ela está desviada, ela tem uma irregularidade de Shui e de Ti. E se ela está úmida, ela tem uma deficiência de energia em Ti, que não coloca os líquidos para circular. Porque um lado está mais volumoso que o outro é justamente pelo fato dela estar desviada e pelas alterações de forma, tá? Pelas alterações de forma. Show! Olha só que interessante. Vamos trazer isso aqui agora para os 5 elementos. Nós temos então, uma paciente com frio e com calor. Justifica porque ela é uma paciente que tem ansiedade e ela tem pânico. Tem ansiedade e tem pânico. Né? Olha só que interessante. Ela é uma paciente que tem estagnação de energia, que justifica porque ela alimenta muito mal. E essa estagnação de energia gera, né, ainda mais uma estagnação de sangue. Então gera uma estagnação de sangue. E essa estagnação de sangue gera uma deficiência de sangue. Por isso que está pálido nas laterais. E também gera uma irregularidade.
se a energia não está circulando da melhor forma, ela não tem um livre fluxo de energia. Por isso que tem uma deficiência ou estagnação de sangue associados. Tá? E aí também ela tem uma deficiência da energia antiga que não coloca os líquidos para circular. Como que vai colocar os líquidos para circular sendo que está muito estagnado, sendo que tem frio e o calor está na mente? Não vai circular. Faz sentido isso para vocês? Então olha só que interessante, porque essa paciente tem um desequilíbrio muito grande do elemento madeira. E aí, né, ela já nos falou que ela tem uma sonolência durante o dia. E isso mostra que não está limpando as energias, não está limpando as emoções durante o sono. Se o sono não tem uma boa qualidade, não limpa as emoções. Se não limpa as emoções, o fígado solta esse sangue ao amanhecer para a mente com as emoções dos dias anteriores. Então o paciente fica remoendo essas emoções. Olha o nível que nós estamos chegando aqui em uma discussão de um caso clínico para entender definitivamente, né, todos os padrões de desequilíbrios dessa paciente. E aí então, se essa paciente tem um quadro de pânico, de ansiedade, de depressão, ela não tem uma boa qualidade do sono para fazer essa limpeza energética e emocional, esse sangue solta, né? Esse fígado solta durante o amanhecer, esse sangue, né, contaminado com emoções dos dias anteriores. Então, por isso, né, que definitivamente essa paciente apresenta um processo de ficar remoendo as emoções. Por isso que essa paciente tem, né, já há 10 anos que toma remédios controlados para essas questões emocionais. Tá? E se você sonha muito, está ligado também com toda essa limpeza emocional. É sinal que tem muita emoção para o fígado conseguir limpar durante a noite. Perfeito? E se você tem muitos pesadelos, isso ainda interfere de uma maneira ainda mais abrangente, porque o pesadelo, ele vem com um mecanismo de proteção. Então, toda vez que nós temos um pesadelo, é o nosso sistema nervoso central gerando uma dessensibilização emocional daquilo que você tem medo. Daquilo que você tem medo. Para que se um dia acontecer uma situação semelhante, o seu organismo não sofra toda aquela cascata, né, neuroendócrina do medo. Olha só que incrível. Olha só o quanto o nosso corpo ele é perfeito. O quanto o nosso corpo é perfeito. Então, para nós tratarmos essa paciente aqui, nós vamos gastar muito tempo até fazer um tratamento de curto, médio e longo prazo. Ah, professor, por que você está falando isso? Algumas características são evidentes. É uma paciente com síndrome mista, com calor e frio. É uma paciente crônica, com mais de 10 anos de alteração emocional. Então, até fazer o reequilíbrio de curto, médio e longo prazo vai demorar muito tempo. Então, preciso alinhar a expectativa dessa paciente com o tratamento. Sem falar ainda que eu preciso melhorar a qualidade de sono dessa paciente, se eu quiser melhorar esse quadro emocional dela. Mas olha só o nível que está essas questões emocionais, que a ascensão da energia anti do fígado já está gerando uma cefaleia. Desde 2015. Então, olha o nível. Tá? E como você explica isso para a paciente? Sento para ela e mostro, explico para ela, olha, o seu caso é um caso crônico e que não vai ter resultados em apenas 1, 2, 3 sessões. Nós precisamos seguir uma linha terapêutica de curto, médio e longo prazo para buscar um reequilíbrio energético e físico para que você possa definitivamente ter o melhor resultado. Se ela vai querer ou não seguir essa linha de tratamento, nós não sabemos. Mas a partir do momento que você entrega para ela os primeiros resultados, né, a transformação de dentro para fora para essa paciente, mesmo que ela desista do tratamento no curto prazo, né, lá no longo prazo ela vai lembrar de você e ela vai falar, nossa, aquela vez que eu comecei aquele tratamento eu senti uma certa mudança, não corrigiu todos os meus desequilíbrios, mas é de você que ela vai lembrar para voltar
e fazer o tratamento, tá? Por isso que eu sempre busco fazer um tratamento mais integrativo, um tratamento que vai gerar uma autoconsciência, um tratamento que vai gerar uma racionalização e uma conscientização das emoções, um tratamento que vai dar autoconhecimento e autocontrole das emoções. E é tudo isso que eu estou explicando dentro do laboratório de acupuntura na inteligência emocional que começou ontem. Ontem tivemos a primeira aula. Se você não assistiu, corra e assista, porque essas aulas ficam disponíveis por pouquíssimo tempo devido à magnitude do nível de conhecimento que é passado nesse evento. Tá? O povo quer chegar com 5, 10 sessões e estarem curadas, né? Infelizmente não tem como, né? O paciente chega com dor lombar há 30 anos e quer melhorar em 5 sessões. Tem que falar para ele, olha, você tem 30 anos que tem a dor lombar e você chega agora para fazer o tratamento e quer milagres? Não vai ter. É um reequilíbrio, né? Nós precisamos mudar hábitos de vida, hábitos alimentares, sedentarismo. Professor, você usa só acupuntura ou outras técnicas? Não, uso outras técnicas, né? Faço acupuntura mesmo com agulhas, utilizo laser, utilizo stipper, craniopuntura, auriculoterapia, tá? Moxa bustão. Então tem várias técnicas dentro da medicina chinesa, tá? Que dá para usar, que dá para tratar, né? Então dá para fazer um mix de tratamento gigantesco para o paciente, tá? Inclusive, eu gosto muito da craniopuntura e da aurículo. São técnicas fantásticas. Tá? Então, aqui eu sei que vai demorar muito. Então, para eu fazer um tratamento de curto prazo aqui, né, para ajudar essa paciente, primeiro eu tenho que fazer o quê? Primeiro eu tenho que começar a reequilibrar o sono, a dor lombar e a cefaleia dessa paciente. Então, no curto prazo, eu posso usar VB41 TA5. Posso associar também com BP4 e CS6 para trabalhar já as questões emocionais. Mas é lógico, isso aqui vai levar muito tempo, porque eu preciso usar F3, baço 6, né? Preciso usar craniopuntura de Yamamoto para dor lombar, para a cefaleia. Tá? Preciso regular o intestino. Olha a quantidade de tratamento que eu vou ter que aqui fazer, né, em curto, médio e longo prazo. Mas aí, né, eu tenho uma linha terapêutica que eu consigo já fazer o reequilíbrio energético e emocional associados. E tudo isso, né, eu estou explicando dentro do laboratório de acupuntura na inteligência emocional. Em especial, vou fazer isso na teoria e na prática. Por isso que você precisa assistir às 4 aulas para você entender todo esse processo e toda essa transformação. Então aqui, ó, eu posso vir aqui e começar a fazer uma dessensibilização, em especial da madeira. Por quê? Porque no curto prazo é onde ela tem a maior desequilíbrio energético, é onde eu preciso começar a regular o sono dessa paciente. Se eu começo a melhorar o sono dessa paciente, eu promovo limpeza energética e emocional. Então, dessensibilização da madeira. Depois eu posso fazer a dessensibilização da água para melhorar o desequilíbrio da energia Jinti, da energia ancestral, melhorar, já dar um autoconhecimento, já limpar essa emoção de medo, de insegurança que está trazendo pânico. Depois eu posso fazer a dessensibilização do fogo para diminuir esse excesso da energia Yanti, para melhorar esse padrão, trazer um autoconhecimento dessa ansiedade dessa paciente. Depois eu posso fazer uma dessensibilização, né, do metal para melhorar esse processo de insatisfação, de tristeza e de depressão da paciente. Também preciso fazer uma dessensibilização da terra para melhorar esses níveis de estagnação de energia, tá? E olha só, mais do que isso, eu preciso recomendar para essa paciente que ela melhore a alimentação dela. Não adianta nada eu me esforçar na acupuntura e fazer de tudo para essa paciente se ela mantém um nível de alimentação todo desequilibrado.
comendo alimentos densos, enlatados, processados, que vão gerar mais acúmulo de umidade, mucosidade e fleuma, que vão gerar mais estagnação de energia, que vai deixar a energia mais irregular, que vai gerar mais ascensão da energia Yang-Chi. E se gera mais ascensão da energia Yang-Chi, o corpo vai querer mais alimentos densos, gerando mais estagnações. Então entra num ciclo vicioso. Então, para quebrar esse ciclo vicioso, ela precisa melhorar a alimentação. Mais ainda, se ela já tem uma estagnação, eu preciso movimentar essa energia. Eu preciso dar energia Yang-Chi para ela. E como nós fornecemos energia Yang-Chi para o nosso corpo? Atividade física. Colocar essa energia para circular. E se essa energia circula, nós temos uma melhora da energia Yang-Chi, que vai promover uma desestagnação da energia Yin. Isso, então, começa a gerar um processo de melhora da circulação energética, melhorando essa irregularidade de sangue e de Xue. De sangue e de Xue. Tá? Tati Ferreira, alimentação seria alimentos mais frescos? Olha, depende muito dos padrões de desequilíbrios dessa paciente. Ela tem desequilíbrios de uma forma geral. Então, a princípio seria tirar tudo que gera estagnação. Tudo que gera estagnação. Doces, açúcares, massas, enlatados, processados. Esse seria o primeiro caminho. E aí, se ela já tira isso e faz atividade física, nós já começamos a ter um reequilíbrio energético. Aí depois nós podemos entrar em um plano alimentar voltado para as questões energéticas mais específicas. Show? E aí então, né, nós, além de fazer tudo isso aqui, ó, nós podemos ainda gerar um nível, né, de dessensibilização dessas emoções a ponto de trazer um autoconhecimento. A ponto de gerar um autocontrole das emoções. Isso aqui vai promover nela a inteligência emocional. Além de tudo isso, eu ainda posso fechar com chave de ouro e dessensibilizar as emoções dessa paciente desde o período gestacional, desde o período que ela estava no ventre dela. Olha só o que eu estou afirmando, e não sou eu que afirmo, são as pesquisas científicas, são artigos científicos que mostram que as emoções que ela pode ter vivenciado quando ainda estava no ventre da mãe dela pode gerar essas alterações aqui, não só essas, mas qualquer alteração física, energética e emocional no adulto. Então, eu tenho uma linha terapêutica que vai promover essa dessensibilização gestacional, que vai limpar as emoções desde o período que ainda estávamos no ventre da nossa mãe. E como eu mostrei para vocês ontem na primeira aula do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional, né, quem não assistiu, eu recomendo que assista. Eu vou bater nessa tecla porque é uma transformação pessoal e profissional. Como eu mostrei para vocês, pacientes com isso têm acesso a essas emoções. Tem um processo de limpeza. Um dos alunos do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional participou de um intensivo de conscientização das emoções, né? Era um curso que trabalhava as emoções, e ele é aluno do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional. Ele pegou todos os 7 participantes do curso e sugeriu para eles fazer a dessensibilização gestacional. E ele fez, e esses alunos acessaram emoções da infância, acessaram emoções do nascimento. Ó, professor, a dessensibilização causa catarse? Pode trazer. Alguns pacientes sim, alguns pacientes dessensibilizam as emoções em catarse, trazendo para o consciente. Outros fazem essa limpeza no inconsciente, eles não vão perceber, eles só vão perceber a mudança interna da pessoa. Ele chega para você e fala: nossa, hoje eu sou muito diferente, eu tinha medo e hoje eu não tenho medo mais. Algumas coisas que me incomodavam, hoje não incomoda mais. Já teve pacientes que teve toda a sensibilidade, tudo que a mãe sentiu na hora do parto. Depois dessa dessensibilização, ele relatou com todos
os detalhes. E foi conversar com a mãe, e a mãe contou, foi isso mesmo que aconteceu. Então, dentro do laboratório de acupuntura na inteligência emocional, na primeira aula eu mostrei como isso é possível. Na segunda aula eu vou mostrar como você pode avaliar para você entender esse processo no seu paciente. Saber por quê e de onde vem. De onde vem. E eu vou explicar isso na aula de amanhã. Na quarta-feira, às 8 horas da noite. E na quinta-feira, às 8 horas da noite, eu mostro uma dessensibilização na prática. Vou mostrar na prática, tá? Os pontos dessa dessensibilização. Então você não pode perder. Quem não assistiu a aula de ontem, assista, porque ela vai ser determinante para você entender os pontos. Senão você vai ficar perdida na hora dos pontos. Então assista a aula de ontem, tá? Amanhã nós teremos uma aula de avaliação para você saber como usar. Né? Não é só saber usar os pontos e sair usando isso em todo mundo. Você precisa saber quando e como utilizar. Então eu explico isso amanhã e na quinta-feira mostro isso na prática. No domingo eu entro numa quarta aula bônus. Uma aula bônus. Uma aula surpresa com um tema que vai explodir a mente de vocês. Vocês não podem ficar de fora. Então assistam essas aulas porque vai ser incrível, tá? Tá aqui o nosso caso clínico. Vou tirar foto do quadro e postar no canal do Acupunturista no Telegram. Se você ainda não participa, entra lá, tá? Qualquer dúvida que você tiver pode me mandar no direct. Se você tem um caso clínico que queira que eu traga a minha visão aqui para vocês também, me mande no direct com a foto da língua, eu vou colocar aqui na lista pra gente fazer. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou sempre à disposição. Pode me chamar no direct. Assista às aulas do Laboratório de Acupuntura e Inteligência Emocional. Compartilhe essas aulas com seus colegas, porque vai ser incrível essa transformação profissional na vida de vocês. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes, de mãos dadas nós somos imbatíveis. Um grande abraço e até amanhã. Amanhã estarei aqui para mais um Café com Acupuntura. Tchau, tchau, pessoal.